sentar, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Vocês estão bem, meus irmãos? O negócio aqui é chique, viu, irmão? Glória a Deus. Meus amados, antes de ministrar a palavra do Senhor, foi nos facultada a oportunidade de trazer uma palavra nessa manhã sobre a grande responsabilidade que temos de ofertar, de contribuir, exatamente com o propósito de adoração, de rendição, para continuar cumprindo o ID do Senhor Jesus. Sentado mesmo como você está, eu quero ler um texto, na verdade um versículo em Atos capítulo 9, o versículo 16 apenas. Eu não sei se consegue projetar aqui rapidinho. Atos capítulo 9, o versículo 16. Eu gostaria de ler com toda a igreja. Isso. Olha aí, ó. Dá para todo mundo ler aí, gente? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Dá para todo mundo ler o 3? 1, 2, 3. Vamos lá? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Como diz na minha terra, ficou marromeno. Vamos lá, agora vai ficar bem melhor. 1, 2, 3. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Muito bem. Meus irmãos, esse texto aí é a continuação do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor converteu o coração de Paulo. Após o Senhor transformar Paulo e escolher no versículo 15, ele disse: tu és para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aí o Senhor vai e diz essa palavra: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Essa expressão quanto é um advérbio de intensidade, está se referindo ao sofrimento pela obra e pela razão do nome de Cristo. Então, quem faz missões sabe quantas dores sofre, sabe quantos pesos carrega, sabe quantas adversidades ele enfrenta. Praticamente, a minha família é missionária. Eu moro aqui nesse estado maravilhoso de vocês desde 2018. Só para os irmãos terem uma ideia, é algo totalmente fora da normalidade. O Rio Grande do Norte, a região do Nordeste, é uma região que vocês sabem muito carente. Já ouviram aquela música de janeiro a janeiro? Exatamente se cumpre o sol escaldante no Rio Grande do Norte. Aqui no Paraná nós temos claramente, evidentemente, as 4 estações definidas, se bem que às vezes foge um pouco da normalidade até do clima. Mas, meus irmãos, é uma mudança radical para se fazer. Nós vivíamos, pastor Desi, com 38, 39 todo dia. Depois de um mês que chegamos aqui no Paraná, a gente enfrentou 4 graus lá em Marialva. Dormia os 4, como diz, um em cima do outro, com 2 cobertas, era 2 calças, era 2 camisas. A minha mulher olhava para mim e dizia: nós vamos morrer. Eu digo: daqui a pouco. Porque o negócio era muito sério, irmão. A gente no calor escaldante chegou aqui, num frio, sabe? A minha careca gritava todo dia. O cabelo ajuda, mas sem cabelo dificulta. Então, meus irmãos, vocês imaginem o quanto missionários sofrem. Nós já atendemos vários missionários em várias partes deste Brasil. E aqui para nós tem missionário, irmãos, e olha que o meu terno não é de luxo não, tá? Não é até porque eu não tenho dinheiro assim que nem os obreiros daqui de Ubiratã, tá? Mas meu terno, meu irmão, não é de luxo, mas eu acho ele bonito. Só que tem missionário fazendo a obra aí,
que não tem condições de comprar um terno. Não tem condições, pastor. Eu já fui em lugares que a gente precisa deixar a oferta na hora de receber a oferta. Por quê? Porque são famílias que estão labutando na obra do Senhor, abriram mão dos seus próprios sonhos para viver os projetos de Deus. Eu tenho certeza que se você fizesse um apurado em muitos missionários, ele desejaria fazer algo mais. Olha aqui para mim, irmãos, pouca gente tem coragem de falar isso, e eu vou dizer, pastor, se eu tivesse opção, se eu tivesse poder de escolha, eu não vivia integralmente do chamado. Eu fugi, eu me escondi até 2018. De 2018 para cá, o Senhor me deu um sarrafo e agora não tem como. Por quê? Porque a gente sofre muito, e não é pouco, o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, quando você está na sua casa, desfrutando com a sua família, indo para algum shopping, fazendo alguma coisa, não esqueça, seja empático. Tem gente ganhando almas no meio do sertão, tem gente doando a sua vida, tem gente se rendendo a tal ponto de abrir mão dos seus próprios sonhos para fazer o ID do Senhor Jesus. Então, nessa manhã, em nome do Senhor, abra seu coração, mas abra também o seu bolso. Abra seu coração, mas abra também a sua mão. Oferte com amor, oferte com carinho, semeie com prazer, porque eu não tenho sombra de dúvidas, só em conhecer o pastor desde ontem, pouquíssimo tempo, mas já dá para perceber o quanto este homem, quanto este campo ama missões, o quanto faz missões, o quanto trabalha em prol de missões. E todas as vezes que você abre a mão para fazer missões e semeia, Deus te surpreende. Amém? Vou contar esse testemunho rapidinho, já para orar e já em seguida entrar na palavra. Irmãos, eu cheguei aqui em 2018, escute bem o que é semear. Oi? Levante a mão assim comigo, por favor, ou à direita ou à esquerda. Diga assim: Senhor, eu preciso aprender a semear. 2018 nós chegamos aqui. Em 2019 Deus nos deu uma casa lá em Marialva, onde moramos, pastor. Não sei como, só Jesus fez isso. Mas tem uma coisa bem interessante. A irmã que me chamou para oferecer a casa, ela era corretora de imóveis, é corretora de imóveis. Ela disse assim: pastor, o senhor precisa de uma casa. Eu falei: é verdade. Eu peguei a bênção, peguei a palavra. Ela disse: pastor, Deus vai te dar uma casa. Eu peguei a palavra. Maravilha. Pastor, então vamos passar. Eu digo: irmão, vamos ver aí, né? Mas sem aquele ânimo. Passou toda a documentação, beleza, deu tudo certo. Tá, pastor, foi aprovado, tudo certo, tudo certinho, maravilha. Beleza, tranquilo, maravilha. Irmãos, no dia da gente fechar os papéis para engrenar toda a documentação, houve um problema e eu precisei usar parte do meu dinheiro para ajudar alguém da minha família. E eu desfalquei o dinheiro exatamente para chancelar a documentação. Vou dizer bem basicão para os irmãos: faltava 3 mil reais. Eu precisei usar o dinheiro para algumas coisas, inclusive para ajudar alguém da família, e faltou 3 mil reais para poder fazer com que a documentação fosse aprovada. Quando a irmã me ligou e disse: pastor, tudo certo? Eu digo: meu irmão, quero lhe agradecer por tudo que a irmã fez, mas infelizmente aconteceu um problema e eu precisei viabilizar, precisei semear, precisei ajudar, e não tem como. Ela disse: pastor, não acredito. Falei: pois é, minha irmã, eu precisei fazer isso. Pastor, faz um empréstimo. Eu digo: Deus me guarde, minha irmã, não faça um negócio desse não dá certo. Pastor, e agora? Eu falei: minha irmã, se for de Deus, Deus ainda vai dar, Deus vai fazer alguma coisa. Pastor, tá bom. Pastor, desligou o telefone. 24 horas depois, a irmã me ligou. Quando a irmã me ligou ela e o esposo dela, que era pastor da igreja também. Ela disse: pastor, o senhor está em pé,
Aí eu falei: tô. Pode sentar então, pastor. Eu sentei e falei assim: pastor, é o seguinte, o senhor sabe que para quem vende a casa, como eu que sou corretora, eu ganho uma comissão. Falei: é verdade. E a comissão da venda da minha casa é 3 mil reais. Eu estou doando para o senhor, pastor. Eu estava em pé, eu sentei, né, irmão? Eu falei: irmã, é verdade mesmo? Ela disse: não, meu esposo está aqui do lado. Ele catou o telefone e falou assim: pastor, nós estamos te abençoando, porque enquanto estávamos orando, Deus falou conosco para semear na tua vida. Falei: maravilha, glória a Deus. Agora, olha o poder da semente na vida de alguém, de um missionário. Escute bem, irmão. O valor da minha casa foi 135 mil. Vendeu, maravilha, beleza, tranquilo. Irmãos, 15 dias depois, quando fomos assinar os papéis para pegar a chave, que acabamos a venda, tudo certinho, ela entrou no carro e falou assim, começou a chorar. Eu entrei no banco da frente, a minha esposa e o Quemuel atrás, e ela disse: pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Quando Deus falou comigo para semear na vida do senhor, na vida da sua família, 3 mil reais, Deus me deu uma venda de 1 milhão de reais. Você dá para imaginar a comissão que ela ganhou, né? Quando você semeia na vida de alguém, na vida de um missionário, Deus não te deixa à toa, Ele supre muito mais a tua vida. Amém? Você está disposto a semear? Fique de pé em nome de Jesus. Os jovens vão cantar, é assim? Os irmãos da diaconia, prepara aqui. Isso. Você vai pegar a sua melhor oferta agora. Oferta da gratidão, oferta da adoração, a semente. E você vai semear no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Abre, meu Deus querido, o coração e a mão da tua igreja. Queremos, meu Deus, semear em vidas. Queremos semear na tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Semeie em nome de Jesus. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Presbítero Reginaldo, venha fazer aqui essa oração pelos ofertantes dessa noite, também pelo esse campo tão abençoado que tem ofertado e tem sustentado os nossos missionários nessa noite. Logo após, o microfone já está com o nosso pregador desta manhã. Maravilha. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, nosso pastor, aos obreiros, Deus abençoe em nome de Jesus. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, em Tua doce presença, uma vez mais, somos gratos a Ti. Agora, Pai, os Teus servos que semearam em Tua obra, nós cremos em Tua boa medida, e é o Senhor que acrescenta ao Teu povo nesta manhã, medida esta, ó Pai, recalcada, sacudida e transbordante. Faz prosperar o Teu povo sobre esta cidade, nos dê, ó Pai, notícias de milagre aos ouvidos, pois cremos em Teu nome, e assim nós Te pedimos em nome de Jesus, e você que crê, diz amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos do 16 ao 22. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos do 16 ao 22. Meus irmãos, logo após o trabalho, nós ainda temos os nossos livros, tá? Não sei se está lá na frente, tá? Está lá na frente, tá, meu irmão? Semeie na nossa vida, no nosso ministério, também seja semeado pela leitura desse livro que vai ampliar os seus horizontes espirituais em nome do Senhor, tá? Passe ali, não deixe de semear e também de ser semeado pela palavra do ensino que está contida neste livro que foi escrito com muitas lágrimas, com muito carinho para abençoar o povo de Deus. Diz assim o texto sagrado: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Amém? Tome seu assento. Queridos irmãos, eu preciso do máximo da sua atenção nesse momento para trazer-lhes uma palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Sem sombra de dúvidas, a sua vida redunda em uma graça superlativa do Espírito Santo, a tal ponto dele caminhar rendido aos pés do Senhor de maneira muito devotada. Paulo foi um homem excepcional. Sua mente, sua alma, seu espírito e seu corpo eram tons de uma graça extraordinária de Deus. Paulo foi um homem extremamente voltado para a obra do Senhor e altamente qualificado para a mesma. Se fizermos uma rápida análise sobre a vida deste homem, nós vamos descobrir, sem sombra de dúvidas, alguns pontos que marcaram a vida dele e que também, através das marcas que lhe marcaram, são capazes de marcar as nossas vidas. Paulo foi um homem treinado pelo Espírito. Era um homem que tinha uma bagagem espiritual extremamente, poderosamente ampla. Para vocês terem uma ideia, Paulo foi treinado ou ensinado aos pés da terceira mente mais pensante da sua época,
o doutor Gamaliel. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, e o versículo 3, diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem tão preparado, que em Gálatas capítulo 1 e o versículo 14, Paulo disse: tratando-se de judaísmo, na tradição do meu país, eu era extremamente zeloso, e o texto diz que ele excedia no judaísmo. A palavra excedia ou sobrepujava aí no grego, eu era melhor qualificadamente do que todos eles. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 26, se não me falha a memória, o verso de número 24, que ele estava diante de Festo. Festo olhou para Paulo e disse: as muitas letras te fazem delirar, ó Paulo. Paulo era um homem tão preparado, que o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, e o versículo de número 15, ele disse: olha, Deus deu uma sabedoria ao nosso irmão Paulo que lhe é peculiar, uma sabedoria invulgar. Ele escreveu coisas que são de difícil interpretação, que os leigos não conseguem interpretar, e quando tentam interpretar, mal interpretam para a sua própria condenação. Era um homem altamente preparado. Tratando-se de espiritualidade, o nível do homem era elevadíssimo. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, Paulo disse: eu falo mais língua do que vocês. Era um homem tão preparado, era um homem tão extraordinário, que em Gálatas capítulo de número 6, e o versículo de número 17, Paulo disse: olha, estão questionando o quê? Ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A palavra marcas no grego é sigma, significa uma pancada, pancadas no meu corpo, batidas no meu corpo, socos no meu corpo, sofrimentos do meu corpo. Paulo era um homem tão avantajado de Deus, que ele falava o grego, o aramaico, o hebraico e o siriaco. Era um homem que tinha uma desenvoltura espiritual tão inteligente, que ele não ousava nem sequer falar sobre ele próprio, pois na sua primeira epístola aos crentes de Coríntios, no capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo diz: quando eu fui ter convosco, nada decidi a saber a respeito de outro assunto, a não ser Cristo Jesus o Senhor. Era um homem, meus irmãos, digno de nota. Pastor Dercy, numa última pesquisa que fizeram em Washington, classificaram Paulo como um dos 10 homens mais extraordinários do planeta Terra. Autor de 13 epístolas, ele escreveu 2 de próprio punho, entre elas a carta que ele escreveu para dar a liberdade de Onésimo, a carta de Filemão. E é interessante que ele já está no final do seu ministério, e ele diz: olha, quem está escrevendo é Paulo, o velho, o experimentado, o homem de marcas incontestáveis no corpo. Quando escreveu a sua segunda epístola pastoral ao seu filho na fé chamado Timóteo, no capítulo 4, eu acho isso aqui brilhante, ele diz assim no versículo 6, 7 e 8, no 6, ele diz assim, ó: eu já estou sendo oferecido como libação, ou como sacrifício ao Senhor. Aí ele diz assim, ó: o tempo da minha partida é chegado. Partida aqui no grego, irmãos, é desatracar de um navio. Crente, irmãos, ele não morre, ele viaja para a eternidade. O tempo da minha partida é chegado. Aí ele conclui: oi, combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora, tempo presente, a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia. Aí só para você dar uma glória. E não somente a mim, vou dar reticências, mas a todos aqueles, os crentes de Ubiratã, que amam e anelam a sua vinda. Fecha aspas. Paulo era um homem
altamente devotado. Por isso que o Senhor está dizendo isso, pastor, porque quem escreveu essa epístola aos crentes de Tessalônica foi Paulo. Ele tinha graça, ele tinha influência do Espírito suficiente para poder fazer essas recomendações. E aqui eu quero que você preste atenção. A epístola aos Tessalonicenses, onde está inserido o tema de vocês, no capítulo 5, ela é brilhante. Em todos os capítulos, Paulo trabalha da ação do Espírito. No capítulo 1 e versículo de número 5, Paulo disse que esta igreja que foi formada na sua segunda viagem missionária, em Atos capítulo 17, quando ele chegou na região de Tessalônica, era uma igreja totalmente pautada na palavra, era uma igreja rendida. Então, quando eles abraçaram o evangelho transformador, no versículo 5 do capítulo 1, Paulo diz que eles abraçaram com gozo e poder do Espírito Santo. No capítulo de número 2, versículos de número 12, 13 e 14, Paulo diz que eles receberam a pregação da palavra com zelo, com amor, com ardor, com fulgor no Espírito. Obviamente o Espírito provocava-lhes esse desejo, esta intensidade deles receberem a palavra do Senhor. No capítulo de número 3, Paulo diz que eles tinham uma vida, versículo 13, irrepreensível. Isto é uma qualidade máxima da ação superlativa do Espírito ao nos deixar semelhante a Cristo, para vivermos de tal modo, de forma irrepreensível. No capítulo de número 4, Paulo descreve os pontos máximos da nossa conexão com o Senhor, quando ele fala da santificação. No versículo do número 3, ele diz: a vontade de Deus é a santificação. No versículo 4, Paulo disse que nós devemos ter o nosso corpo em santificação e honra. No versículo do número 7, Paulo disse que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Quem é que produz a santificação no crente? É o Espírito Santo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo disse: para que vades sendo aperfeiçoados no corpo, na alma, no espírito, através do Espírito. No capítulo de número 4, Paulo ainda fala do ardor, do fervor que domina o coração do cristão, esperando a vinda iminente, gloriosa do Espírito. E esta chama que é inflamada dentro de nós é provocada através da presença do Espírito Santo da verdade. No capítulo de número 5, e aqui eu quero prender a sua atenção, Paulo vai finalizar a epístola fazendo algumas admoestações. E agora, como diz o meu sogro, o pastor Deci, o nó fica cego e molhado. Nó já é difícil, e cego, imagina aí. Eu sei que o glória a Deus vai ser bem devagar agora. Preste bem atenção. Paulo começou a fazer admoestações. Começou a fazer o que, gente? Começou a fazer o que, gente? E todas as admoestações, a partir do versículo 12 até o versículo 28, que ele faz as admoestações, ele está estritamente ligando as admoestações ao padrão da igreja, ao padrão da igreja em Cristo. E aí, ele trabalha algumas delas, e as que eu li, eu quero selecionar. Ele apresenta exatamente qualidades de uma igreja que faz a diferença. Dentre elas, versículo 16, uma igreja alegre. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Escute, aqui ele trabalha a ideia de que a igreja não tem que ter um momento de alegria como no congresso. Ela tem que ser alegre sempre. A expressão sempre indica ultra circunstancialidade. O que é isso, pastor? Eu tenho que ter a alegria do Espírito, independente das circunstâncias. Eita, cadê o glória? Porque tem gente que só sorri quando o negócio está bom. Tem gente que só dá glória quando a coisa está boa. Quando a coisa dificulta, ele já espicha o bico e fica com a cara de delegado da Polícia Federal e do Iraque, tudo junto. Perde a alegria. Mas, irmãos, a alegria do cristão independe de qualquer coisa. Porque Cristo é a nossa base.
Olha, irmãos, quando falamos de alegria, Paulo vai escrever a carta da prisão. Olha para cá, irmão, para ver se você compreende e consegue dar uma glória a Deus. Paulo está preso, guardado pela guarda pretoriana, exatamente numa prisão domiciliar, exatamente coberto, recheado de policiais, podemos dizer assim, de guardas. Aí Paulo vai escrever a carta da alegria estando preso. É paradoxal demais, sim ou não? O cara está preso, tá sendo, não pode sair de casa. Aí ele vai escrever a carta da alegria. E parece que eu estava do lado daquele macho pentecostal, irmão. O cabra macho de Jesus era Paulo. Parece que eu estava do lado dele quando ele começou a escrever a carta da alegria, e os 4 capítulos, eu estava do lado dele, estava, irmão, ó, no capítulo 1 e versículo 6, Paulo disse: estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O cara está preso, mas não perdeu a convicção. Capítulo 2, versículo 13, é Deus quem opera em vós, tanto o seu querer, como o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. Versículo 15, vocês precisam resplandecer como astros no mundo. Capítulo 3, versículo 8, Paulo disse: eu perdi para ganhar, ganhei para perder. Perde do mundo, mas eu ganho Cristo e perco para o mundo. Versículo 9, ele diz: para que eu seja achado nele, ou seja, quem me acha o brilho de Cristo Jesus na minha vida. Versículo 12, Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só para você dar glória, o cara está preso, mas ele vai dizer assim: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. 3:20, daqui a pouquinho o Filho do Homem vem me buscar para eu morar na pátria. No capítulo 4, Paulo diz assim, ó: posso todas as coisas. Versículo 3, não, o cara está preso, gente. Você não entendeu não, é? O cara está preso. Posso todas as coisas naquele pessoa que me sustenta, fortalece. Aí o 19 assim, ó: o meu Deus. Quem quiser que entender o seu, não. O meu Deus, o cara está preso. Eu estou preso, mas eu não deixei de ter intimidade com ele, que é o meu Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as nossas necessidades por Cristo Jesus. Aleluia. Irmão, sejam sinceros, a Bíblia é grande ou não é? Não, ajuda o pastor, dá um toque no vizinho e diga assim: se liga, a Bíblia é grande demais. Então é essa alegria que Paulo está evocando aqui. Segundo, Paulo diz: orai sem. Um dia o irmão chegou para mim e falou: pastor, não aguento mais. Eu digo: o que foi, moço? Meus joelhos estão doendo, pastor. Faz uns 2 meses, um obreiro, um evangelista, ligou para mim e falou assim: pastor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu digo: pode fazer, se o senhor puder responder. Ele disse: pastor, quantas horas o senhor passa de joelho orando? Eu digo: irmão, você não está querendo saber de mais não. Ô pastor, me perdoa. Eu digo: meu irmão, quando a Bíblia diz orar e sem cessar, o termo grego aqui não é ajoelhar 24 horas, porque ninguém aguenta. O máximo que eu aguentei de joelhos foi 6 horas, mas porque eu senti algo extremamente fora da normalidade. Então orar e sem cessar aqui, irmãos, é conexão diária, constante com o Senhor. Estou no trabalho, estou ligado. Estou na igreja, estou ligado. Estou dirigindo, estou ligado. Se o endemoniado me cortar na estrada, vá-te embora, eu estou ligado. É conexão, meu filho. Oração é muito mais do que se dobrar o joelho, porque tem gente que dobra o joelho, mas não dobra o coração. Então oração não é dobrar joelho, é dobrar coração. Oração, tem gente que dobra o joelho, mas a mente está apagada. Então dobra o joelho, mas dobra a mente.
Dobra o joelho, mas dobra o coração. Paulo disse em Colossenses 1:3, buscai as coisas que são lá do alto. O 2, pensai nas coisas que são lá do alto. Quando você ora, você está dizendo: a minha vida, a minha mente, o meu coração, a minha alma é tua, Senhor, é tua, Senhor, é tua, Senhor. Terceiro, Paulo diz assim, em tudo dai. Preste atenção, não é em algumas coisas, é em tudo. Porque a gente tende a agradecer só as coisas superlativas, as maiores, as melhores. Agradeça a Deus por tudo. E o texto explica: porque esta é a vontade de. Porque esta é a vontade de. Aí o texto diz assim: em Cristo Jesus. A gratidão tem que ser por tudo, não por algumas coisas. Irmão, tem gente que está no hospital e você está aqui hoje. Tem gente que não pode dar glória a Deus, que está com problema na língua da boca, e você está aqui hoje. Agradeça mais do que você reclama. A murmuração é o hino dos derrotados. A gratidão é a adoração dos vitoriosos. Quando a igreja se rende para agradecer, a graça de Deus nos abraça de maneira mais intensa. Agora, escute, irmão, preste atenção. Paulo falou da alegria, Paulo falou da conexão, Paulo falou da gratidão. Aí ele interrompe para falar do fervor, para falar das diretrizes do Espírito, e depois continua, versículos 20 e 22. Examinai e abstende-se. Oi, quero que você preste atenção agora. Escute, eu li com vocês 7 versículos. Quantos versículos? Eu quero a sua atenção máxima. Quantos versículos, jovens? 7. Nos 7 versículos, escute, nos 7 versículos que eu li com vocês, tem 7 imperativos. Quantos imperativos? Todo mundo sabe o que é imperativo. É uma ordem. Como assim, pastor? Tem 7 ordens aqui? Tem. Ordem número 1, regozijai. Ordem número 2, orai. Ordem número 3, dai. Ordem número 4, desprezeis. Ordem número 5, não apagueis. Ou melhor, extingais. Ordem número 6, examinai. Ordem número 7, abstendai. Ou abstendei-vos. Ou seja, tem 7 imperativos aqui. Escute, dos 7 imperativos, todos eles dando uma ordem clara e evidente. Regozijai, orai, dai, examinai e abstende. Ou seja, se apartem de tudo que é do mal. Então, dentre essas 7 expressões, tem uma ordem. Só que nos versículos 19 e 20, antes de ter a expressão imperativa, extingais ou desprezais, há um advérbio de negação. Não extingais, não desprezeis. Aqui está a primeira lição que eu quero passar para vocês. Preste bem atenção. Escute, Deus trabalha muito mais com não do que com sim. Eita, cadê o glória, irmão? Para se regozijar, vai. Para orar, vai. Para cantar, vai. Para abster, vai. Para examinar, vai. Mas para extinguir, ele começa com: não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Escute, primeira lição é que o texto trabalha com uma ação negativa que gera uma vida positiva no Espírito. Eu só consigo ter o fervor do Espírito se eu não apagar o fogo do Espírito. Alguém está me entendendo? Diga amém. O nosso grande problema é que a gente quer que Deus sempre diga sim. E aqui ele está dizendo. Está claro isso aqui, gente, sim ou não? Pastor, então Deus trabalha mais com o não do que o sim. Lendo a Bíblia, a gente percebe que Deus trabalha mais com o não do que com o sim. Porque o sim é aprovação, mas o não é elevação. Antes
de Deus dizer sim? Ele diz não. Dá um toque no vizinho e diga assim para ele: antes de Deus falar sim para você, Ele está dizendo não para você. Pastor, explica melhor porque eu não compreendi ainda. Escute, a lei tem o seu miolo. Sabe qual é o miolo da lei? É os 10 mandamentos. Sabe o que é 10 mandamentos? É decálogo. 10 ordens de Deus. Lá em Êxodo 20, das 10 ordens, 8 começa com não. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás, não adulterarás. Deus trabalha mais com não do que com sim. Tanto o seu não quanto o seu sim tem peso. Romanos 12, 2: e não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o... Aí ele sai da expressão não, que é um advérbio de negação, e continua na expressão de negação, mas utilizando a palavra nem. Não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo passa: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas aquele que faz a vontade de Deus, recebendo não, permanece para sempre. Permanece para sempre. Então a primeira lição que esse versículo nos faz inflamar é que eu tenho que abraçar o não de Deus. Efésios capítulo 4, Efésios quanto? Efésios quanto, minha gente? Olha o Deus que diz não. É para o nosso bem, tá? No 22, ele diz assim, ó: despojeis, está lá, ó, do trato passado e do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do quê? Concupiscência aí são desejos. Aí no 23, olha o que ele diz assim, ó: e vos renoveis do espírito do vosso sentido. Aí é mente. Escute, olha no 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça aí. No 22, tire a roupa da concupiscência. No 23, renove a mente. No 24, vista a roupa. Tem gente tirando a roupa da concupiscência e querendo vestir a roupa da santidade sem ter a mente trabalhada. Há um grande problema, jovens, e vocês são bonitos, hein? Perderam de dar glória a Deus. É que a gente quer viver a dimensão do Espírito com a mente totalmente corrompida. E para isto, Deus diz não. Onde é que você ganha e onde é que você perde? Na mente. Onde é que você triunfa? Na mente. Onde é que você vai além? Na mente. Onde é que você pulsa os céus? Na mente. Então tenha sua mente renovada. Aí na sequência do texto, Paulo vai começar uma série de não. No 25, ele começa até o 30. Ele diz assim, ó: não mintais, não furtais, não deis lugar ao diabo, não deixe o sol se pôr. Aí ele diz assim, ó: não entristeçais o Espírito Santo da verdade. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está falando conosco aqui hoje é: abrace meu não, que eu vou te levar para o meu sim.
Abrace o meu não, que eu vou te levar para o meu sim. Se você quer viver o fervor e o poder do Espírito, abrace tudo aquilo que eu digo não. Porque quando Deus diz não para você, não é para te arruinar, não é para te amassar, não é para te desprover, é exatamente para te formar, para te caracterizar, para te moldar, para impregnar na sua vida a minha formação, a minha graça, o meu poder, a minha ação. Amém? Diga assim comigo, diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor me diz não. Que se o Senhor disser sim, é capaz de eu me perder. Abrace o não de Deus, moça. Ouça o não de Deus através da vida do seu pai e da sua mãe. Obreiro, ouça o não de Deus através do seu líder maior, o pastor da igreja. Irmãs e irmãos, ouçam o não de Deus. É melhor chorar com o não do que se alegrar, tendo algumas oportunidades que não vêm de Deus. Primeira lição: abrace o não, que nos leva para o positivo. Segundo, não extingais o. Se eu abraço a ação negativa que me leva para a vida positiva, logo eu entendo que a minha vida positiva, ela tem que ter um estado. Qual é o estado? Não pode ser porque o texto extingais ou apagueis, no grego significa suprimir, apagar, colocar água e apagar. Irmão, a adoração genuína, ela tem que ser uma adoração fervorosa. Eu não consigo entender, irmão, como o crente não pega fogo. Desculpe a minha franqueza, irmão. Eu não consigo entender, irmão, um obreiro que não pega fogo. Não. Moça e rapaz que não adora com fervor, eu não consigo entender, não. Sabe por quê? Porque para quem foi, né? Eu, graças a Deus, sou da igreja, sou de Cristo desde os meus 14 anos. Mas antes dos 14, irmão, eu gostava de dançar. Irmão, quando tocava um negócio, irmão, aí o espírito do cão me pegava. Só não era de Deus. As pernas bailavam, que era uma coisa terrível. Aí como é que eu, na presença de Deus, não, pastor, é porque eu sou tímido, irmão. Quando o Espírito de Deus te pegar, eu quero ver a tua timidez. Não, meu filho, aqui retrata o Espírito que deve incendiar a minha vida, o Espírito do fervor. Sabe por quê? Porque não adianta ter alegria se não tem fervor. Não adianta orar se não tem fervor. Não adianta dar graça se não tem fervor. Não adianta examinar se não tem fervor. Não adianta se abster se não tem fervor. Um crente cheio do fogo de Deus, ele faz a diferença em qualquer lugar. O que Deus está falando conosco hoje é: acorde, como foi ontem, para ser incendiado e viver pegando fogo. Deus quer te fazer pegar fogo, irmão. E quem pega fogo, até o diabo sabe. Olhe para cá. Eu congreguei numa igreja, pastor Desi, lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Macaíba, a 22 quilômetros da capital. Uma congregação chamada Vilar. Nós tínhamos um pastor chamado Moura, e ele tinha muita dificuldade de dar a palavra da igreja. E no culto de ensino ele me chamava e dizia: irmão Elton, a palavra da quinta-feira do ensino é com o senhor. Eu digo: beleza. O senhor prega a palavra, a doutrina é comigo, o senhor só faz pregar a palavra. Eu digo: deixa comigo, meu pastor. O senhor dizendo é uma ordem, eu acato. Nunca esqueço, naquela quinta-feira, irmão, mas é o rocheio não. Arrochar o nó na forma nordestina é arrastar o pé, é pregar com vontade. Eu arrostei o nó, arrastei o pé, preguei. Mas preguei, irmão, o culto parecia um congresso assim, igual de vocês. Pegou fogo, mas pegou fogo, que eram as irmãzinhas tudo. O negócio foi forte.
Terminou o culto, maravilha. Tá. Na sexta-feira, escute, na sexta-feira, nós estávamos descendo para o centro, a gente fala lá, descer para a rua, para ir para a feira. Eu e minha esposa, aí chegou duas irmãs, a irmã Naécia e a irmã Elisângela. Sou irmão Elton, eu tenho um negócio para lhe contar, eu tenho um sonho para lhe contar. Eu digo, irmão, diga logo, se presta ou não presta. Porque eu não sei o que é que tem gente que só sonha o que não presta com pregador. Já viu? Não, um dia eu estava no culto, eu cheguei numa viagem da Paraíba, cheguei na igreja, cansado, mas eu tinha que marcar a presença do culto de ensino. Aí tinha um presbítero lá, parece que ele não gostava muito de mim, eu acho que não, porque quando ele olhou para mim e falou assim, irmão, nós vamos orar, porque eu acabei de ver um crucifixo no peito do irmão Elton. Eu digo, pronto, está dizendo que eu vou... A outra levantou e disse, e eu vi uma cobra com a boca aberta para ele. Eu digo, pronto. Aí eu catei o microfone, né, para quebrar o gelo. Eu digo, irmão, muito obrigado aí pelas consolações. Mas é interessante, ninguém me vê num Corolla, irmão. Ninguém tem um sonho comigo, eu passando na faculdade federal. Ô, irmão, vocês estão mal comigo, hein? Por isso que eu disse a ela, Santinha de Jesus, se for bom tu conta. Se não for, fica para tu mesmo, que eu não quero nem ouvir. Não, irmão Elton, foi um sonho de Deus. Eu falei, então conta. E nós fomos descendo. Pastor, eu nunca esqueço. Ela disse, pastor, lembra do culto de ontem? Eu falei, lembro. Maravilhoso, não foi? Eu digo, benção. Chegamos em casa, eu fiz o culto devocional, eu, meu esposo e o Dandan, que é o Danley. Hoje ele dá 2 de mim, mas ele era pequeno. E ele disse, nós dormimos. Quando eu dormi, pastor, Deus me deu uma revelação, um sonho. Na verdade não foi sonho, foi revelação. Uma bruxa entrava dentro da minha casa. Escute, irmão. Uma bruxa entrou dentro da minha casa. Passou na porta do meu quarto, foi lá, catou o meu filho, colocou no braço. Passou na porta do quarto que eu estava e ia em direção à porta para levar ele. Eu levantei a mão e disse, opa, largue o meu filho. Ela disse que a bruxa deu uma rabisaca aqui no sonho. Olha que coisa terrível. Ela sentiu a caatinga, o fedor da bruxa. Largou o menino e disse assim, eu deixo o teu filho e faço um trato com você. Ela disse, diga qual? Eu deixo o seu filho em paz, se você me trazer o Elton para mim. Olha o que a bruxa disse para ela. Ela disse, eu não consigo. Ela disse, você consegue. Aí ela disse para a bruxa assim, ó, por que você não tenta? Vai lá. Ela disse que a bruxa deu uma rabisaca, pastor, dentro da sala, que o fedor foi maior. Aí disse, eu tento diariamente afundar ele, matar ele. Inclusive ontem eu entrei na casa dele. A minha casa onde eu tenho lá é pequenininha. Entrou na sala, já vai para o quarto. Aí ela disse que a bruxa disse, eu entrei e disse, hoje eu acabo com ele. Quando eu entrei, que eu quis arruinar ele estava de joelhos. Quando eu tentei chegar perto dele, eu vi 2 bolas de fogo saindo dos joelhos e saindo dos ombros, saindo dos joelhos e saindo dos ombros. Quem tem fogo, Satanás sabe. Você entendeu aí, moça? Você entendeu aí, rapaz? Você entendeu aí, obreiro? Todo trabalho que se faz pegando fogo, os céus operam. Oh glória, levante a mão, por favor. Precisamos pegar fogo. Aleluia. Aleluia. Deus quer incendiar a tua casa, homem. Deus quer incendiar a tua casa, mulher. Deus quer incendiar a tua vida, moço, moça. Fervor. Precisa de fervor. Outro dia eu estava em casa, preparando um texto que eu ia dar aula no domingo de manhã e no domingo à noite. Sábado à noite. Olhei para minha esposa e falei, amor, eu vou entrar aqui no quarto e eu vou falar com Jesus e com a Bíblia. Se o Papa me ligar, diga que eu não estou nem aí para ele. Se o presidente que estava em evidência, que está hoje, deixa para lá, ligar, manda ele se converter. Hoje não. Quando eu acabei de falar, chegou a vizinha, pastor. Irmã Késia. Eu digo, meu Deus. Aí a minha esposa estava lá na cozinha, eu estava no quarto, eu mesmo respondi, eu digo, diga! Desse jeito, irmão. Brabo mesmo. Diga! Ela disse, irmã Késia, a senhora está aí? Eu digo, tá. Ela falando com a minha esposa e eu respondo. Eu digo, irmã Késia,
Eu digo, pode dizer, minha irmã. Ô, irmão Elton, eu digo, diga, minha santa. É que a vizinha está chamando o senhor lá em casa. Eu digo, para quê? É que a filha dela está com problema. Eu digo, com o quê? Ela está dando uns gritos lá meio doido. Eu digo, entendi, demônio. Porque lá na rua da minha casa, os demônios brincavam de tica, pastor. Era 3 centros de macumba, embaixo, no meio e do outro lado. A coisa era séria, irmão. Eu levantei, não levei a Bíblia, confesso para vocês, fui chateado, mas eu fui bravo, mas Jesus, eu vou desconcentrar, fiz embora. Quando eu fui, dobrei a esquina, o centro de macumba estava daquele jeito, sabe? Quando eu fui me aproximando da casa, a casa era mais ou menos ali, onde está aquela Hilux lá no final, e eu aqui, eu ouvi os gritos da menina, 19 anos, alta, bem bonita, gritava, a voz dela mudava o tom. Quando eu entrei na casa, que eu botei o pé esquerdo, se eu botasse o direito, dava a mesma coisa. Ela estava desse jeito, o pastor desceu, eu nunca esqueço, agachada com a mãe e a tia. E o demônio usava o corpo dela a tal ponto, dela dava rabisaca sem usar os braços e as pernas, e a mãe e a tia caíam. Quando eu entrei, eu nunca esqueço, o demônio estava inclinado com ela, irmã Vanilza. Quando eu entrei, o demônio só levantou a cabeça dela com o pescoço e disse, tu já chegaste? Eu digo, cheguei. Aí o demônio disse assim, eu tenho raiva de você. Eu digo, deu certinho, porque eu também tenho raiva de tu. Aí a mãe disse, menina, é o vizinho. Eu digo, fica tranquilo, mãe, esse é o demônio na boca dela. Irmão, eu nunca conversei com demônio, porque biblicamente não existe isso. Só existe um texto em que Jesus falou com o demônio e perguntou o seu nome. Só esse, legião. Então quem vive batendo papo com o demônio, deixa para lá. Eu quero é bater papo com gente boa, com o Espírito Santo, com Deus, com a palavra, com pastores, com o homem de Deus. Aí, quando ela disse isso que eu repeti, eu levantei a mão, eu nunca esqueço. Quando eu levantei a mão, ela deu uma rabisaca, pulou para trás e engrossou a voz. O demônio disse, não estendas a sua mão sobre mim. Aí curiosamente na hora eu perguntei, por quê? O demônio deu uma gargalhada e disse, porque eu vejo fogo na sua mão. Eu disse, se tem na direita, tem na esquerda. Saia, saia, em nome de Jesus, saia. Ela caiu. Levantei ela. Que foi? Sei o que foi não, eu digo, você não sabe mesmo não, foi o espírito mau, mas Jesus está aqui, quer Jesus? Eu quero Jesus agora. Levante a mão, Jesus quer te dar fogo na sua vida, fogo que incendeia, fogo que ilumina, fogo que alastra. O Senhor quer nos incendiar, não deixa o Espírito não deixe o Espírito estar apagado em você. Pegue fogo cantando, incendeie adorando, incendeie estudando. Onde você chegar, o Espírito do fogo estará em você. Lendo a Bíblia, eu descobri que Deus é o Deus que gosta de fogo. A Bíblia é a Bíblia do fogo. É bom falar e provar, né? Então vamos embora. Gênesis capítulo 15, versículo 17. Ele fez Abraão dormir. Quando Abraão dormiu, ele passou uma bola de fogo na mente de Abraão. Quando Abraão acordou, Abraão entendeu, Deus gosta de fogo. Gênesis capítulo 22, versículo 6. Ele levantou para oferecer Isaque, levou lenha, cutelo e fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Ele apresentou-se a Moisés numa sarça que pegava fogo. Êxodo 13, 21. Ele guiava o povo de Israel à noite numa coluna pegando fogo. Êxodo capítulo 19, versículo 18. O Senhor desceu no monte Sinai, e o monte Sinai pegava fogo, pegava fogo. Êxodo capítulo 40, versículo 38, na inauguração do tabernáculo, desceu glória e fogo. Levítico 6:13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 9:17, e o fogo
sai de diante do altar de Deus e queima o holocausto. Elias reuniu o povo e disse: o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. Lá vem fogo de lá para cá. Segundo Reis 2:11, Elias subiu ao céu no redemoinho que pegava fogo. Segundo Crônicas 7:1, e tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo, 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 fogo. Salmo 39, verso 3, salmista disse: enquanto eu meditava, acendeu um fogo diante de mim. Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins, seres que pegam fogo, voavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. Levante a mão e receba fogo, 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 fogo. Eu estou sentindo fogo. O Espírito de Deus falou comigo, pastor Darcy, que nesta manhã será única na vida de muita gente aqui. Prepare-se, porque Deus vai te pegar pela mão aqui hoje e vai te levar a algo extraordinário. Levante as duas mãos agora, as duas mãos agora. Eu já continuo pregando, mas eu estou sentindo algo sobre o natural. Pega agora, Jesus, a alma do Ubiratã. Cessa. Pega, 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 receba, receba o fogo da palavra, o fogo do Espírito. Seja inflamado, incendiado agora. João Batista disse: eu batizo com água, mas já chegou em Ubiratã aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, fogo, fogo. Pastor tem que pegar fogo, evangelista pega fogo, presbítero pega fogo, diácono pega fogo, diácono, membro congregado, servas,
servos, velhos, jovens, rapazes, moças, todos devem ser incendiados. Para caminhar, para serrar, irmãos. Não deixa o fogo apagar, tá? Terceira lição que aprendemos e caminhamos para finalizar é que precisamos, primeiro, abraçar o não de Deus que me leva para a vida positiva do Espírito. Segundo, precisamos abraçar uma vida devocional que pega. Terceiro, eu finalizo. Não extingais o Espírito aqui. É pneuma. Terceira pessoa da Trindade, aquele que sopra. Isso aqui não é energia. Isso aqui não é dado de mente nervosa. É a pessoa. E quem é o Espírito? Ele é o regente do fogo que me consome, da mobilidade que Ele me dá para abraçar o não. Porque só existe alegria, versículo 16, se o Espírito reger a alegria dentro de mim. Só existe oração constante se o Espírito reger esse espírito de oração. Só existe examinação da palavra se o Espírito Santo iluminar a minha mente. Eu só consigo abdicar do pecado, versículo 22, se o regente da minha vida, o Espírito, dizer assim, ó, isso aqui você não pode. Então a terceira lição que a gente aprende é que nós temos um regente. E não é a irmã que está regendo vocês, por sinal ela rege muito bem. É o maior regente da história. É o Espírito Santo. O Deus negligenciado. O Espírito é belo, é lindo, é gracioso, é expressivo, é soberano, é afaz, é veraz, é afável, é glorioso, é elevador, é revelador, aplainador, humilha, exalta, amplia, aprofunda, nivela, aprofunda a alma, estica a mente. O Espírito convence, converte, prova, amassa, mas não deixa de reger. Ele vive em mim, vive em tu, vive em mim, vive em você. Ele traz o hálito de Deus, a força de Deus, o calor de Deus, a vida de Deus, o amor de Deus, a intensidade de Deus. Ele me pega de baixo, me leva para cima, traz de cima e joga para baixo. O Espírito de Deus, aquele que aprofunda as nossas vidas, é Ele, o regente da nossa vida. Está disposto a viver algo extraordinário com Ele? Sim ou não? De verdade? Oh. Pastor Dercy, obreiros, igreja, dobra atenção. Eu tenho 2 lindos filhos, graças a Deus. A minha esposa não podia engravidar.
Deus abriu a madre dela e nos deu 2 filhos. Eu disse: Senhor, tá bom, mais de 2 não. Só que no meu primeiro filho que está ali, o Lemuel, fica de pé aí, Lemuel. Tá aí, irmão. Dizem que é a cara do pai, então eu sou bonito. Tem 15 anos, está maior do que eu. Pode sentar, filho. Quando o Lemuel nasceu, pastor, quando o Lemuel nasceu, com poucos dias, irmã Vanilza, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: eu vou te dar aula de a profundidade através do seu filho. Falei: beleza, tranquilo. Como diz os jovens, é nós. De 1 ano até 3, Lemuel nunca me chamou de pai, painho ou Elton. Ele sempre me chamava de amor. Porque eu chamo a minha esposa até hoje, ela me chama de amor. Então quando ele vinha falar comigo, era amor para lá e amor para cá. Quando ele nasceu, nós tínhamos o berço tranquilinho para ele dormir. Só que ele teve um probleminha, 2 probleminhas, que ele afogou, como vocês falam. Eu fiquei com medo de o primeiro filho já perder. Então o que foi que a gente fez, pastor? Pegou ele e colocou na cama. Os psicólogos dizem que não pode. Psicólogo de casa sou eu. Estou brincando, tá? Com os psicólogos que estiver aqui. Vocês estão certos. Mas eu deixei lá. Só que ele foi crescendo. E aí ia dificultando algumas coisas. E aí eu olhei para a esposa. Ela para mim falou assim: nós vamos colocar Lemuel lá no berço. Vamos colocar ele aqui. Beleza. Eu cansado, ela também. Hoje a gente resolve. Tranquilo. Não sabia eu, irmão. A gente colocou ele no berço. Beleza. Colocamos ele para dormir, era 10 horas. Que hora? 10 horas. Eu peguei no sono, cansado, a esposa também. Quando deu meia-noite, ele apitou, irmão. Mãinha, eu quero ir para aí, mãinha. As irmãs sabem do mistério, né, irmão? Mãinha, eu quero ir para aí, mãinha. A minha esposa acordou, obviamente, assim: Lemuel, vai dormir na tranquilidade. No reflexo do acordar do sono. Fui até filósofo agora. Vai dormir, Lemuel? Ele continuou: mãinha, eu quero ir para aí, mãinha. Aí a segunda vez o tom da voz dela já mudou: Lemuel, vai dormir. O nível da filosofia já foi. Na terceira ele disse: mãe, eu quero ir para aí. Ela fez assim: Lemuel, em nome de Jesus, vai dormir. E ele calou, irmão, quietinho. Eu perdi o sono. A minha esposa, ela é muito profunda, tão profunda que o sono para ela não é profundidade. Ela tem uma profundidade muito grande para dormir. Graças a Deus que ela tem fibromialgia e só sabe quem passa. Deus traz esse bônus para ela. Eu não consegui dormir mais. De repente ele se levantou. Eu nunca esqueço, pastor. Ele se levantou. Permissão, pastor, permissão. A cama está aqui, ó. E o berço aqui. Então ele levantou. Eu estou meio pesadinho, mas eu acho que eu consigo fazer. Ele levantou. Os berços, sabe que tem tipo aquelas gradezinhas. Ele agarrou nas grades assim, ó. Colocou a cabeça entre a grade e eu estava aqui, ó. Ele fez assim, ó: amor, me tira daqui, amor. Quando ele disse: amor, me tira daqui, amor. Eu não sei você. Já assistiu aqueles filmes de Jack Chan e Jet Li? Ah, tu é crente demais, né? Nunca assistiu, não? Eu fiz igual a eles. Joguei o lençol para lá, o mosquiteiro para cá, saltei da cama, fui lá onde ele estava, juntei ele, trouxe, coloquei no lugar de praxe dele, lá no meio. Ele subiu em cima da mãe, a mãe braba com ele. Ele juntou a boca dela assim, ó, e deu um beijo e disse: te amo, mãe. Veio para cima de mim, juntou aqui, me deu um beijo e disse: obrigado, amor. Jogou a perna esquerda em cima da mãe, o braço direito em cima do pai e capotou. Que hora que ele acordou, gente?
Que hora que ele acordou que eu falei? Deu 1h eu não consegui dormir. Deu 1h30 eu não consegui dormir. De repente, com calar do ambiente, entrou um vento profundo dentro do meu quarto. E eu ouvi nitidamente o pastor Dercy, a voz dizendo assim: você não entendeu ainda o que eu quero falar com você. Eu usei toda esta cena conforme eu já tinha lhe falado, para dizer que o relacionamento que eu quero ter com você é como este. Me chama de amor. E eu, assim como você, me levanto de onde eu estou. Vou lá nos berços das tuas crises. Lá no ambiente que te maltrata. Te pego no braço. E te coloco num ambiente do calor. Só para você não ficar sem o meu afago. O amor das nossas vidas está conosco nesta manhã. Seja abraçado pelo amor do Espírito nesta manhã. O Senhor conhece as tuas crises, moça. O Senhor conhece as nossas crises, obreiros. Tem dia que não dá vontade de ir mesmo. Tem dia que não dá vontade de pregar. Tem dia que não dá vontade de orar. Tem dia que ninguém olha pra gente. Tem dia que não recebemos telefonema. Tem dia que só recebemos pedrada. Tem dias que estamos nos berços das aflições da vida. Mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo: eu vou te buscar. Eu ouço o sussurro do Espírito nesta manhã. Ele mandou e me quer e machaio e teremenei. O Espírito está sussurrando desde a eternidade nesta manhã. E está dizendo: eu te ajudo nas tuas fraquezas. Eu intercedo por ti, mulher e homem. Eu sondo o teu coração nesta manhã. Não te abandonei, não abri mão de ti, jamais farei isso. Suporta mais um pouco este berço. Estou agindo profundamente, poderosamente na tua vida. Seja abraçado pela minha presença agora. Agora, 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 agora. Maracataramandaya shederebe. Teidere mahayorasha. Enjominike ides. Fly with the head. Chovalasa. Receba a fineza do Espírito nessa manhã.
quero orar por você agora e com você. Você quer viver o que o Regente tem para você? Sim ou não? O que eu vou contar aqui agora, eu evito de contar. Porque tem gente que não crê. Mas eu sinto literalmente o direcionamento de Deus para dizer isso. Principalmente para os jovens. Eu prego desde os meus 15 anos de idade. Mas quando eu comecei a pregar, até muita gente que era meu líder batia no meu ombro e dizia assim: você vai embora. Mas quando a graça de Deus foi abençoando, aqueles que me lideravam começou a tentar puxar o tapete. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso com vocês aqui. Lembra do coração que é enganoso? Pois é, fique atento. Até que um dia eu estava na calçada da minha casa e tinha dois dos meus líderes conversando. Eu tentei conversar num assunto bíblico e os dois me repreenderam: sai fora, você não sabe de nada. Aquilo mexeu tanto comigo, irmãos, que eu emagreci, perdi peso. Até que um dia eu recebi uma palavra do meu sogro, o irmão Vanilson, e eu disse: Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, independente de qualquer opinião. Eu fiz um jejum de 7 dias, e no final desse jejum eu disse à minha esposa, em um ato de desespero: eu vou entrar no quarto, e você só entra lá se você me chamar e eu não responder. Porque eu só saio do quarto quando Deus falar comigo. Eu dobrei o meu joelho, era meio-dia. Eu acordei, era 6 horas da tarde, após a minha esposa me acordar. Na oração, para sintetizar, eu disse: Espírito. Alguém já leu o livro aqui do pastor Benihim? Já ouviu falar do Bom Dia, Bem-vindo Espírito Santo? Pois é, chamam ele de herege. Problema é de quem chama. Eu creio em experiências estáticas do Espírito. Eu creio. E na oração eu disse: Espírito Santo, se de verdade abraçasse o pastor Benihim, se o Senhor faz isso, faz comigo. Mude a minha mente. Eu nunca esqueço, a oração foi ficando tão intensa e até aí eu fui racionalizando. Mas eu lembro que quando a oração foi tomando uma dimensão tão forte e extraordinária, que eu já fui perdendo alguns movimentos do corpo. E eu nunca esqueço, quando no cangor da oração, eu não vi, pastor, mas um vento forte entrou no meu quarto. O vento foi tão forte, foi tão intenso, irmã Vanilson, que eu não sabia se eu chorava ou gritava pelo calor do vento. Até que, dobrado os joelhos no quarto, eu não vi, mas eu senti quando alguém chegou do meu lado e sentou do meu lado. O meu lado direito ficou dormente e pegava fogo ao mesmo tempo. Eu tentei olhar pela curiosidade da racionalidade e ouvi quando a voz disse: não olhe. Você pediu para vir, eu já estou aqui. Eu nunca esqueço. À medida que a oração se aprofundava, ficava intensa, eu não vi, pastor, mas eu senti, quando aquele ser que estava do meu lado direito veio para a minha retaguarda e deitar, ajoelhado como estava, eu senti literalmente quando os braços dele passou aqui, o outro no meu ombro, e encostou o queixo aqui em mim. Um ser glorioso me abraçou e disse: eu estou abraçando a sua vida, inflamando a sua vida e dando profundidade na sua vida.
Mas a partir de hoje, eu estou te dando algo de mim. Eu estou tocando na sua mente. Estou fazendo uma cirurgia espiritual nela. O que tu vais ver a partir de hoje na minha palavra é eu quem vou te dar. Eu vou te dar a minha mente sábia em ti. Você vai dar aula para doutor, para mestrado, para doutorados. Eu vou soprar a minha palavra na sua mente. Escute, irmão. Eu não sei te explicar. Não sei te explicar. Para muitos é uma dificuldade. Para mim não é por causa dessa experiência. Eu abro o texto e eu vejo a essência do texto vindo para a minha mente. Tem gente que é pós-graduado e estuda comigo. E eu ensino a eles. E eles dizem, isso não se aprende em faculdades. Eu disse, é verdade, é do céu. Eu terminei de pregar numa escola bíblica de obreiros. Me cercaram 5 obreiros e falaram, pastor, a gente quer saber o que é isso, qual é o segredo? Eu falei, é o céu. É o regente da eternidade. Pastor, como foi isso? Eu digo, não sei te explicar. Só sei te dizer que se eu sento para escrever, se a minha esposa não chamar, eu escrevo o dia inteiro. Se os meus filhos não me chamar, a minha esposa, a minha mente trabalha de uma forma tão extraordinária que eu não consigo explicar. Eu aprendo coisas que às vezes eu nunca estudei. É o regente da eternidade que fez isso. Então escute, não é meu, não é meu, é dele. O que você tem não é seu, é dele. E sabe de uma? Ele quer te dar mais aqui hoje. Você quer receber? Permissão para orar, pastor. Fique de pé.